Olá, amigos e amigas, estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana aí que está na metade do último mês do ano de 2022. Desejamos aí já para vocês que vocês tenham muita paz, muita alegria, muita saúde, principalmente saúde, nesses tempos aí que são de muita festa, de muita reviravolta para cá e para lá, muita movimentação, estradas e tal, vai para cá e vai para lá. Então, muita paz, muita alegria e vamos estar muito centrados sobre aquilo que nós estamos fazendo, né? Porque as coisas não estão muito fáceis e poderão piorar muito a partir de 1º de janeiro. Tomara que não, mas nossa esperança é, como diz o gaúcho, é a última que morre. Bom, nossa Economia e Desenvolvimento começa com o momento empresarial. E nesse momento empresarial, Giovanni D'Agostino, obrigado uma vez mais pela sua presença. Que cabelo bonito, hein, cara? Tá crescendo. Imensa satisfação novamente participar do seu programa. Né? Muito obrigado pelo elogio. E aí, meu mestre, vamos falar um pouquinho sobre microempreendedor individual, que é o MEI, né? Conhecido MEI. MEI, exatamente. O microempreendedor individual. É. O senhor sabe qual é a característica fundamental do empreendedorismo? Estamos atentos para ouvir. Uma delas é o sujeito assumir risco do negócio. Ah, sim, claro, é. Né? O empresário assume risco. Ele pode ganhar. É o comandante do navio. O comandante do navio, ele assume responsabilidades, obrigações, né? E assume risco. Né? Ele tem a ganhar, mas tem a perder, não é? Então, a gente percebe que tem um movimento de pejotização das empresas, né? Nas quais muitas delas contratam empregados, né, através do MEI. Né? O sujeito abre um MEI, né, e trabalha para as empresas, ao invés de receber o salário no contra-cheque, né, emite uma nota fiscal e apresenta para o contratante. Né? Então, sob o ponto de vista, né, da filosofia do empreendedorismo, está correto? Né? O empregado assume risco? Ele pode assumir se a empresa for à falência, né? Que aí é o risco que ele também corre de não receber. Ou demorar para receber depois na justiça, essas coisas todas. Veja só, o empregado, né, na relação trabalhista, quando o empregado deixa de receber as suas verbas salariais, ele pode cobrar não só da empresa, como ultrapassar o patrimônio da empresa e buscar no patrimônio dos diretores, né, dos sócios, né, dos cotistas. Não é? Essa é a proteção que ele tem. Né? É uma proteção. Por quê? Porque o funcionário ele não assume risco. Não é? O empreendedor assume risco. Né? Ele não assume, mas ele corre o risco, ele está sujeito ao risco que a empresa dá esse problema. E acaba refletindo nele, embora ele vá receber lá adiante. Então, eu trouxe o tema, né, do microempreendedor individual porque eu julgo que seja um tema pertinente, né, para os nossos telespectadores, não é? O microempreendedor individual ele foi instituído pela Lei Complementar 123, né, tá lá no artigo 18A, né, o telespectador que tiver curiosidade, entra no Google, digita lá Lei Complementar 123. A Lei Complementar 123 é o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. Então, ali tem todo o regramento das micro e pequenas empresas. No 18A está o MEI, microempreendedor individual. Por que o MEI foi instituído? Né? O MEI foi instituído para trazer para a formalização, para a formalidade, os ambulantes, né? Os artesãos e aqueles pequenos comerciantes. Né? Então, esse foi o objetivo efetivo do MEI, não é? Então, tu verifica um ambulante lá, que vende lá o seu picolé na praça, não é? Ele é um MEI na essência, né? Ele é um microempreendedor na essência, porque ele efetivamente está assumindo o ônus do negócio e o negócio dele é pessoal, né? A organização dele depende dele somente, né? É um negócio pequeno, não é? E ele assume efetivamente o risco do negócio. Ele é o gerente e o executor, né? O gerente, o executor, não é? Pode ali, daqui a pouco, ter um funcionário para ajudá-lo, né? Claro. Então, dentro desses atributos, foi instituído o MEI e, de fato, o MEI pode ter somente um estabelecimento hoje, não pode ter filial, certo? E o MEI também pode ter um empregado, somente um empregado, e esse empregado não pode ganhar mais do que um salário mínimo. Né? O salário mínimo seria o mínimo da categoria, né? Se tiver algum acordo coletivo que ele se enquadre, né? Ou o mínimo regional, ou o mínimo federal, né? Se for maior, né? Mas enfim, é o mínimo que ele pode ganhar
para ser um empregado, né, de um MEI, no caso, certo? O MEI, o limite do faturamento anual do MEI é 81 mil por ano, né? Não pode ultrapassar esse limite, senão ele sai do MEI. E que bom, né? Se ele ultrapassa o limite, ele sai do MEI, mas ele não perde a condição de ter uma tributação favorecida. Ele sai do MEI e entra para o Simples Nacional. Né? Mas se o negócio dele está ampliando, que bom que ele saia do MEI, não é? Isso dá quanto por mês? Dá 6.750 de faturamento. Né? Ele paga um valor fixo de tributação, né? Quase toda ela é vertida para a Previdência Social, né? Porque esses empresários pequenos, né? Esses artesãos, esses ambulantes, não é? Quando eles chegam na velhice ou quando eles precisam de um amparo da Previdência Social, e chega esse momento, infelizmente, a gente envelhece, vai chegar um momento que a gente vai precisar do amparo previdenciário, não é? Eles não estavam dentro do sistema, eles não estavam contribuindo, então eles tinham dificuldades para conseguir esse benefício. Com o MEI, então, eles contribuem ali R$ 51 por mês, né? Independentemente do valor do faturamento. Então, se no mês der 5 mil de faturamento, no outro mês der 4 mil, no outro mês der 3, no outro mês der 6, o valor que ele paga, né, mensalmente de tributo do MEI é os R$ 51, que é basicamente para ele contribuir para a previdência dele, né? Previdência por um salário mínimo, no caso, né? E ele tem ali também algum outro benefício. Se ele contratar um empregado, né, ele vai pagar a previdência social do empregado. Só que a previdência patronal que ele paga, que as empresas pagam 20% sobre o salário, o MEI vai pagar 3%. Né? E claro, o MEI vai reter ali na fonte o INSS do empregado e vai repassar o valor para o erário. Não é? Então, Silvio Lopes, essas são algumas características, né, do microempreendedor individual, que é, sim, uma figura muito importante, né, no cenário econômico brasileiro. Quantos milhões de MEIs existem no Brasil? Eu não tenho esse dado. Eu tenho esse dado. Eu tenho um dado que, de 2020 para cá, houve a criação de 2 milhões e mais de 2 milhões e meio de MEIs no Brasil. Que é um dado que veio a reboque da questão do fato de muitas empresas demitiram, então o camarada acabou tendo que obrigatoriamente, para continuar trabalhando, às vezes através de uma MEI, né? Se submetendo naturalmente a essas restrições, faturamento de 6.500 por mês. Eu fico pensando o seguinte, o cara que tem uma MEI e que só pode faturar 6.500 por mês, como é que ele vai pagar um funcionário, que é no mínimo, um salário mínimo, mais os encargos, ele vai sobrar o quê para ele? É complicado mesmo. Então, se o cara quiser crescer, ele não pode ficar na MEI, né? Se ele realmente já começar a constituir uma estrutura, né? E essa estrutura... Ele vai ter que sair para o simples. Ele vai ter que sair para... Ou limitado, alguma coisa dessas aí. Mas Silvio Lopes está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei, né? Um projeto de lei complementar. O número dele é 108, né? De 2021, que pretende aumentar o faturamento do MEI para R$ 130 mil no ano. Já dá um desafogo, né? Já vai dar um desafogo. E o MEI poderia contratar 2 empregados, e não um só. Né? Eu acho, assim, claro que tem toda uma defasagem, né? Porque R$ 81 mil, quando foi instituído o MEI, né? Representava, em termos de capacidade de comprar as coisas, uma determinada quantia, né? O poder da moeda. Hoje, com a inflação, o sujeito compra menos com essa mesma quantia, né? Então, acho que já deveria estar previsto, né, numa lei maior, digamos, né, que todos esses valores expressos em moeda, né, valor expresso em moeda, deveria anualmente ter um dispositivo jurídico de uma correção automática. Porque não ficaria se discutindo, isso vale também para o imposto de renda das pessoas físicas. Né? Claro. Há quanto tempo a tabela não é atualizada? Então, no fim, o contribuinte acaba pagando tributo sobre a inflação, sobre a perda do poder aquisitivo, que é sob o ponto de vista da justiça real, né? Fiscal, uma barbaridade. Uma barbaridade, aí, é real. Né? Então deveria ter esse dispositivo. Não é? E para encerrar, Silvio Lopes, ainda voltando aqui ao tema do MEI, não é? Nós temos uma situação concreta, não é? Que talvez os contadores, alguns profissionais e também o próprio MEI não tenham se dado conta, não é? Vamos imaginar que o MEI ele fature lá o teto, lá, R$ 81 mil no ano, não é? E esse MEI tem lá as despesas da atividade na ordem de 26 mil, né? Então, vai sobrar para ele quanto? Vai sobrar para ele R$ 55 mil, né? Que seria o lucro da atividade do MEI. Mas esse MEI não tem contabilidade. Ele não tem contabilidade.
né? Ele não é obrigado a ter contabilidade mesmo por lei, a contabilidade para o MEI é facultativa, né? Então, o que acontece sobre o aspecto fiscal? Ele sacou 55 mil, que é o lucro dele, né, que deu do MEI, né, descontado as despesas, e vai chegar o momento que ele vai fazer a declaração do imposto de renda dele, né? Se ele não tem contabilidade regular, se ele vende mercadorias, ele só pode sacar a título de lucro isento do imposto de renda 8% do faturamento dele. Então tem um limitador. Até 8% do faturamento, o sujeito pode informar um rendimento isento, né, do imposto de renda quando for fazer lá o ajuste anual. Então, nesse nosso exemplo, se o sujeito vende mercadoria e fatura R$81 mil e não tem contabilidade, ele vai poder, digamos, declarar como lucro isento 6.480, que é 8% dos 81 mil. E o restante, né, o excedente, né, dos 55 mil por 6.480, que seria 48.520. Como é que ele vai fazer? Ele tem que informar no ajuste anual como um rendimento tributável, que é o excesso do lucro recebido para o MEI que não tem contabilidade, né? Então, teria 48.520, ele teria que oferecer tributação no ajuste anual, pela ausência da contabilidade. E sabe quanto é que isso iria custar para ele? 27%, bota na tabela progressiva, R$13.100 custaria para ele a título de imposto de renda. O que é a salvação dele para que todo o lucro dele fosse isento? E não somente os 6.480. Qual seria a salvação? Uma contabilidade regular. Então, basta que o MEI guarde durante o ano todo dele numa pasta todos os comprovantes de despesas, de investimento, das receitas, deixa tudo guardado, né, organizado numa pasta. Quando chega agora, em dezembro, em janeiro, enfim, entre o final e o início do ano, ele procure um contador. Diz, olha, meu amigo, eu preciso fazer a contabilidade, eu preciso que tu autentique o livro diário, levante o balanço, porque eu preciso que todo o rendimento que eu retirei, né, do lucro, da atividade do meu MEI, eu possa declarar no meu imposto de renda isento do imposto de renda, não é? Eu vou ter uma economia fiscal com isso. Negocia com um contador um determinado valor, muito provavelmente o que ele negociar com o contador para fazer a contabilidade regular do ano dele, não é? Perfeito. Vai ser menor do que ele pagaria de imposto de renda para o governo. Muito bem, eu acho que foi uma aula de MEI, né? Uma aula de MEI dada por aquele que é o especialista nisso, o doutor Giovanni D'Agostini. É isso aí, Silvio Lopes. Muito obrigado, uma boa semana. Até a próxima. Semana. Até a próxima, fica com Deus. Olá, o surreal, ou seja, tudo que atropela a lógica e a construção do mínimo de racionalidade impera neste formoso Brasil. Somos mesmo um país surreal. Provamos essa característica quando, por exemplo, ungimos pelo voto uma raposa para cuidar do galinheiro, sem o menor pudor ou constrangimento. Não há como dar certo. Sequer nos acode o mínimo de senso comum, até em questões tão cristalinas como essa. Pobre deste rico país, quando parcela considerável do seu povo deposita suas esperanças na mente doentia e insana de um escárnio social, que já deveria estar sepultado no mausoléu da excrescência e do desprezo nacional. Há homens que já nasceram póstumos. Bem disse Nietzsche, o filósofo. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.
Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá, meus amigos e amigas. Hoje, falando sobre seus direitos, eu gostaria de informar para vocês e noticiar uma grande e importante decisão que o nosso STF, Suprema Corte Federal, no tema 1102, decidiu. O que é o tema 1102 do STF? Nada mais do que o tema que refere-se sobre a revisão das aposentadorias, a chamada revisão da vida toda ou revisão do tempo inteiro. O que significa isso? É a possibilidade que tem o segurado aposentado, pensionista ou então que esteve em período de auxílio-doença poder revisar o seu benefício. Pois é sabido que o INSS, quando faz o cálculo da sua aposentadoria para dar o salário do benefício, utiliza os benefícios que vêm de julho de 94 em diante, ou seja, aqueles que são anteriores, as contribuições que são vertidas a previdências anteriores a julho de 94 são desprezadas, ou seja, não são consideradas na hora do cálculo para dar aí o salário de benefício. Com essa decisão do STF, da nossa Suprema Corte, agora você tem a possibilidade de englobar todas as suas contribuições para dar aí o salário de benefício. Agora a pergunta: todos os aposentados, pensionistas ou que estão segurados do INSS têm direito a essa revisão? Não. É importante que você procure um profissional, um advogado de sua confiança, alguém que saiba e conheça direito previdenciário para fazer esse cálculo, pois este cálculo ele poderá aumentar a sua aposentadoria ou diminuir, dependendo que se as suas contribuições anteriores a julho de 94 forem altas, mais altas do que aquelas que foram utilizadas para o seu benefício. Se você se enquadrar nessa situação, aí sim, meu amigo, você terá aí um aumento real na sua aposentadoria, no seu benefício previdenciário. Essa é a dica de hoje. As questões da medicina, da saúde pública, são coisas importantes. Nós temos trazido sempre aqui no programa, sempre que possível, né? Hoje eu estou recebendo aqui com muita honra o Dr. Marcos André dos Santos, que é cirurgião oncológico, né, doutor? Prazer em tê-lo aqui uma vez mais. Tá com saudades do amigo. Muito obrigado, Silvio. E mais vezes. É um prazer enorme para mim poder voltar aqui para a gente conversar um pouco. Sabe que é uma honra muito grande poder estar aqui nessa casa junto com vocês. Muito bem. Olha que, doutor, tem vários assuntos, naturalmente, mas a questão do câncer, além do câncer, ainda é um câncer na sociedade, como se diz, né? E quanto mais se falar, quanto mais a gente puder esclarecer as pessoas sobre a necessidade de uma prevenção e tal, de saber como pode se precaver, é importante. Então, nós vamos falar hoje sobre um dos assuntos, é o câncer de pele. E é importante porque nós estamos entrando agora no verão e as pessoas se expõem muito mais ao sol. E aí? Pois é, essa é uma situação bastante conhecida, né? Que é o câncer de pele, que, desculpa, que a exposição ao sol é um grande fator de risco, que se recomenda muito a proteção, o uso de protetor solar, né? Evitar se expor ao sol naqueles horários que a gente já sabe que são os horários onde tem uma maior incidência de raios ultravioleta e infravermelho, né? Enfim, a gente quando fala em câncer de pele, a gente tem que lembrar que basicamente existem 3 grandes grupos de tumores malignos da pele, né? Que são o carcinoma basocelular, que é um tumor de pele muito comum na face, que tem uma relação direta também com a exposição ao sol, que é um tumor menos agressivo, é um tumor que é mais fácil de controlar, de tratar e controlar. Depois nós temos o carcinoma epidermoide, que é um outro tipo de tumor maligno de pele, também tem relação, né, com a exposição ao sol, que é um tumor que ele já tem uma capacidade invasiva um pouco maior, que ele já tem a possibilidade maior de dar o que nós chamamos de metástase, que é a célula sair dali e ir para uma outra região. E depois nós temos
o mais agressivo dos três, que é o melanoma, que é um tumor que ele é das células que dão a pigmentação da pele, dos melanócitos, né? Esse tem as suas variantes e são tumores que são mais complicados de tratar. Tem tratamento também, lógico, né? Mas são situações diferentes, que às vezes o pessoal confunde, câncer de pele é tudo a mesma coisa. Não, são situações diferentes, agressividades diferentes, comportamentos diferentes. Graus de risco diferentes, também, né? Doutor, uma coisa é a seguinte, porque as pessoas normalmente, eu tenho vários amigos, como eu sou maratonista, aí tenho amigos que a gente conversa e tal, e muitos deles apresentam uma espécie de verruga na pele, e eles têm medo de mexer com o risco, segundo eles, de que mexendo aquilo pode resultar câncer. Provém isso? Não. É completamente equivocado, né, esse tipo de pensamento. Se tem uma lesão de pele, essa lesão de pele ela tem que ser avaliada por um profissional da área da saúde. Né? No clínico geral, ele vai olhar, se ele achar que não é da competência dele, né, o dermatologista, que pode olhar também com um pouco mais de detalhes esse tipo de lesão e ver se realmente é necessário ou não remover. Agora, essa crença que se tem, mexeu no tumor, ele piora, isso realmente não existe. Né? Se piorou é porque ele naturalmente iria piorar. Não existe a possibilidade de uma biópsia fazer com que o tumor piore. Perfeito. Né? E a questão dos nódulos sebáceos, aquelas erupções que tem na pele. Eu tenho um amigo meu que tinha um caroço nas costas. Ele ficou muitos anos assim porque ele disse que ele tinha esse receio de que mexesse ali e tal. Aí ele fez a cirurgia e tal e ficou normal. Não tem problema. Não, o cisto sebáceo é uma lesão benigna, né, das glândulas sebáceas. O que acontece? Nós temos na nossa pele as glândulas sudoríparas, né, que o nosso suor, e as glândulas sebáceas, né, que produz, né, então, a sua secreção, tem o seu conteúdo. Essa glândula, ela vai exteriorizar através, né, de um orifício, né, na pele, né, para que esse conteúdo, né, seja a glândula sudorípara ou a glândula sebácea, se deposite na nossa pele. Então, no momento em que uma dessas glândulas sebáceas tem esse orifício obstruído por algum motivo, ela continua produzindo a sua secreção ali dentro e essa secreção ela vai ficar, vai encher aquela glândula, vai encher e vai acontecer a formação daquele nódulo, que é um que nós chamamos de cisto sebáceo. É uma doença benigna que o tratamento é cirúrgico, se retira e não tem o mínimo perigo de transformar em câncer. E o câncer de boca? Pois é. O câncer de boca, sim, esse é um problema que eu diria mundial. O câncer de boca é uma lesão muito frequente no nosso meio, né? É um dos tumores malignos mais comuns na nossa sociedade. É uma lesão que normalmente ela não dói nas suas fases iniciais, ela não incomoda, os pacientes acabam não dando muita importância, porque quando a gente tem uma afta, uma lesão desse outro tipo que dói, né, isso é um alerta, porque alguma coisa está errada. Porém, o câncer de boca, grande parte das vezes, ele não tem sintoma nenhum no início, a não ser aquela lesão, aquela ferida dentro da boca, aquela úlcera, que o paciente pode confundir como uma afta, só que não está doendo, ou chamam do que quiser, uns chamam de sapinho, sei lá, né? E acaba passando. Acontece que muitas vezes essa lesão acaba sendo negligenciada não só pelos pacientes, mas até mesmo pelos profissionais da área da saúde que não tenha um conhecimento daquilo ali. A gente recomenda que toda lesão da boca, toda ferida, afta, chama do que quiser, né? Toda lesão de boca que não cicatrize em 2 semanas, obrigatoriamente tem que se fazer uma biópsia para ver o que é aquilo ali. Então, apareceu aquela lesão na boca, procura um profissional, mostra para o profissional, seja um médico ou seja um dentista, para que faça uma biópsia daquela lesão. Lógico, uma lesão que começou ontem, hoje, espera esse período aí de 2 semanas para ver como é que ela vai evoluir. Acompanhamento médico também, né? Exato, exatamente. Né? O câncer de boca, como a grande maioria
dos tumores malignos da região da cabeça e pescoço, eles são muito relacionados com o uso do cigarro, com o tabagismo. E as mulheres estão fumando muito também, né? Isso é uma coisa que a gente vê ao longo dos anos, ao longo das décadas, né? A proporção entre homens e mulheres em relação ao câncer de boca, ela é em torno de 3 homens para cada mulher, mas a gente vê que isso vem se aproximando desde a época que as mulheres começaram a fumar mais, né? Mas assim, o câncer de boca, ele tem uma relação direta com o tabagismo e também com o alcoolismo. Mais ainda com o tabagismo, logicamente, né? Com o uso do cigarro. Então, é uma lesão que, não só no Brasil, mas no mundo todo, quase, ela vai chegar nos profissionais da saúde, nos especialistas que trabalham nessa região de câncer de cabeça e pescoço, normalmente em fases mais avançadas, justamente pelo que nós havíamos conversado agora há pouco. São tumores que muitas vezes são negligenciados pelo próprio paciente e outras vezes até mesmo pelos profissionais da saúde, né, lá no atendimento primário, que às vezes não conhecem aquele tipo de lesão. Bom, para concluir a nossa entrevista, doutor, abordando aspectos interessantes aí dessa área da saúde, para que você tenha, né, de certa maneira, tenha o conhecimento e o entendimento de que é preciso fazer sempre uma prevenção médica. Tem um médico que possa lhe acompanhar nessas questões. A questão do nódulo da tireoide. Nódulo de tireoide também, né? Nódulo de tireoide é uma situação bastante frequente, né, no nosso meio. A gente entende assim que em torno de 60% da população mundial tem nódulo na glândula tireoide. Lógico que isso tem variações de região para região do planeta, é óbvio, mas em média 60%. Claro. Desses 60% de nódulos que nós encontramos na população, em torno de 90%, ou seja, a imensa maioria, são nódulos benignos, não é câncer. 10% só, 10% desses 60%, né? 10% desses 60% vão ser nódulos malignos. Bom, desses nódulos malignos da tireoide, nós podemos dividir também em 3 grandes grupos, sendo que o grupo mais comum, que é o que nós chamamos de tumores bem diferenciados da tireoide, que correspondem a em torno de 90% a 95% dos cânceres de tireoide, são tumores que têm uma probabilidade de cura muito grande, probabilidade de cura acima de 90%. Com isso eu quero dizer o quê? Que um nódulo na tireoide, ele não é uma situação de desespero, que muitas vezes os pacientes chegam para nós no consultório com um nódulo na glândula tireoide, que consultaram com alguém e saem com aquela ideia, isso pode ser um câncer. Até pode, né? Mas não é uma situação desesperadora. Pelo contrário, são situações que têm um tratamento e um tratamento com uma resposta muito boa na imensa maioria das vezes. Quais são os sintomas principais do nódulo de tireoide? Tem um sintoma que ele apresente? Não tem. Assim, o nódulo de tireoide ele só vai dar sintomas quando ele tiver um tamanho mais expressivo, que ele possa causar alguma dificuldade na deglutição do paciente, dificuldade para engolir, né, na hora de estar se alimentando, ou alguma dificuldade na respiração, né, que ele possa estar comprimindo a via aérea, possa estar comprimindo a traqueia, né, que está logo atrás ali da tireoide. Mas isso só acontece em nódulos com tamanhos mais expressivos e, assim mesmo, nem todos os nódulos grandes causam esse tipo de sintoma, que é o que nós chamamos de sintomas compressivos. A imensa maioria dos nódulos de tireoide, eles são diagnosticados ao acaso através de ecografia no pescoço. O paciente que vai consultar por algum motivo e alguma queixa qualquer na região da cabeça e do pescoço e o médico ali, o clínico, seja quem for, pede uma ecografia e aparece lá um nódulo da tireoide. Pô, a gente tem 60% de chance de uma ecografia achar um nódulo na tireoide, né? E com isso, às vezes, esse colega comenta, olha, tem um nódulo na tireoide, às vezes não tem a expertise para fazer o acompanhamento daquilo ali, e encaminha para um profissional, para um especialista, né, no caso do cirurgião de cabeça e pescoço, para avaliar aquele nódulo. E o paciente chega aí, como eu falei, chega no consultório às vezes assustado, olha, o médico lá me falou que tem um tumor na tireoide, pô, né, um câncer, não é câncer. Então, cabe a gente esclarecer a população assim, tem que investigar, tem que ver o que é, existem formas de investigação,
mas na imensa maioria das vezes são situações muito tranquilas de tratar. Perfeito. Bom, doutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Tenho a certeza que você, telespectador, aí ouviu atentamente, né? E agora está com esse entendimento de que é necessário ter uma prevenção, né? Para evitar, quando as coisas chegam mais lá adiante, que aí realmente não tem mais cura, não tem mais como fazer o tratamento. Obrigado. Eu vou trazer mais vezes aqui o doutor, com todo médico, o médico sempre tem muitas atividades e tal, mas é complicado ter agenda com ele. De qualquer maneira, eu me comprometi com o doutor Marcos André dos Santos para ver se ele vem todo mês aqui, pelo menos, para trazer essas informações importantes, que a área da saúde é fundamental. Sem saúde não somos ninguém, né? Não podemos fazer absolutamente nada. Em primeiro lugar, cuidar da saúde. Doutor, muito obrigado pela sua explicação, pela sua presença aqui hoje. Silvio, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando e só para encerrar, reforçar. É bem o que tu disseste. O importante é a prevenção. Perfeito. Prevenção, o diagnóstico precoce do câncer, principalmente câncer de boca, câncer de... é extremamente importante no desfecho final. Perfeito. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. 77 anos é a expectativa de vida de um brasileiro. Isso significa apenas 27.720 dias. Pouco, se pensarmos na velocidade das 24 horas. Lembro de Mário Quintana, que escreveu sabiamente sobre o tempo, trazendo no seu trecho do poema a brevidade da vida. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. E quando se vê, já terminou o ano. E quando se vê, passaram-se 50 anos. 27.720 dias é pouco tempo para perdermos tempo precioso em situações que não fazem sentido. Para quem tem 40 anos ou mais, a sensação é que se passaram apenas 40 minutos. Por isso, aproveite bem e valorize os seus dias. Uma boa semana. Bom, nesse bloco do programa, estamos recebendo aqui o Dr. Gustavo Bernardi e com ele temos tratado essas questões que dizem respeito ao desenvolvimento urbano da cidade, né? Na verdade, né, Dr. Bernardi? Dr. Gustavo, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui. Eu que agradeço. Nós estamos aí experimentando um novo modelo de modernização e de revitalização urbana em Porto Alegre. E isso é importante, né? Nós já tivemos aí a questão do 4º Distrito, tivemos aí o Cais da Mauá, a Orla do Guaíba e agora também outros setores, outras áreas da cidade começam a merecer a atenção da municipalidade, ou seja, para transformar para melhor. É a questão do Arroio do Dilúvio, né? E também lá, Lami, Ipanema, essas zonas. Exatamente, Silvio. Ontem, inclusive, nós tivemos um avanço muito grande, que foi o lançamento do edital de contratação da consultoria que vai fazer todo o estudo de viabilidade urbanística, né?
do tal do projeto consorciado, né? Que é ali a revitalização do Arroio Dilúvio. Tu sabe, Silvio, que com isso fecha um ciclo em Porto Alegre, né? Nós tivemos Orla do Guaíba, nós tivemos recentemente parte do Cais Mauá, nós tivemos ali a beira da praia de Ipanema, o chamado calçadão de Ipanema, nós estamos tendo a revitalização do Lami, nós vamos ter todo o projeto para o restante do Cais Mauá, né, que ainda vai ser lançado os editais. E nós tivemos ontem, então, o lançamento do edital da contratação de uma empresa de consultoria que vai desenvolver as análises, os estudos urbanísticos, de adensamento, estudo populacional, estudos econômicos, para lançar o tal do projeto consorciado, que é a revitalização do Arroio Dilúvio. Nada mais é, Silvio, de tornar o Arroio Dilúvio um parque, né? E como é que se viabiliza isso, né? Entregando para o incorporador imobiliário, para o investidor imobiliário, a possibilidade de comprar terrenos em volta daquele espaço e comprar índices construtivos diretamente da prefeitura para construir além dos índices hoje permitidos. Isso permite com que a prefeitura recolha recursos, arrecade recursos. Há um estudo de que esses recursos podem chegar até a R$1 bilhão e necessariamente esses recursos vão ser investidos na recuperação do Arroio Dilúvio. Então nós vamos ter um investidor imobiliário bancando a recuperação do Arroio Dilúvio. Nada mais é do que uma operação perfeita em que a iniciativa privada e a administração pública se unem, né, em prol do bem comum. Aquilo vai ficar lindíssimo, as pessoas vão querer frequentar aquele local, morar naquele local, ou seja, vai trazer uma valorização, total, enorme para aqueles prédios, para aquele investimento imobiliário, né? Mas o que é mais importante, isso vai permitir a recuperação do Arroio Dilúvio com recursos que a prefeitura não tem e que ela vai buscar na iniciativa privada, né? Então, nós tivemos ontem o lançamento deste edital. A ideia é que daqui um ano e meio, a gente tenha aí as licitações, aí as propostas para fazer toda essa operação. Eu não sei se esse projeto, ele implica também, ele incorpora uma cobertura do Arroio Dilúvio, porque antigamente, lá atrás, na década de 70, se eu me lembro, eu não me lembro qual era o nome do secretário de Meio Ambiente aqui, era um cara muito legal e tal, um cara para frente e tal. E a prefeitura sugeriu naquela época, década de 70, uma cobertura do Arroio Dilúvio com coisas comerciais, casas comerciais, exploração comercial em cima. Está previsto isso? O que nós vimos ontem, né, de estudos preliminares, né, não há ainda uma cobertura. A ideia é o alargamento daquela calçada que fica ao lado do Arroio Dilúvio, né, que está sempre suja, que tem sempre mato alto. Então aquilo ali vai virar grandes passarelas, né? Como se fosse a orla do Guaíba nas laterais do Arroio Dilúvio. Porém, Silvio, isso tudo vai ocorrer ainda, porque recém vai estar contratando a consultoria que vai fazer a análise de qual é a melhor proposta urbanística para aquilo dali, né? Não descarto que possa haver zonas cobertas, perfeito. Não descarto que não possa haver atividades econômicas em cima daquela calçada largada, que eu acho que é o que vai efetivamente trazer... Vai viabilizar todo o projeto. Vai viabilizar, vai trazer gente para ali. Mas o que é mais importante nisso, né? É a prefeitura encontrar uma fonte de renda para desenvolver um projeto que ela não teria condição nenhuma para desenvolver. Porto Alegre não consegue hoje economizar R$1 bilhão para fazer um projeto. Isso é 10% do orçamento da prefeitura. Do orçamento anual, né? Convenhamos, o orçamento é sempre deficitário. A prefeitura nunca arrecada o suficiente, né? Aliás, o mal do Brasil... O setor público é normal isso. Normal, né? Então, o que ocorre, né, é justamente isso. E nesse ponto, Silvio, a gente tem que entender que a nossa administração pública municipal fecha um ciclo. Porque ela pegou zonas da cidade absolutamente degradadas, Cais Mauá, Orla do Guaíba, Ipanema estava com um calçadão terrível, abandonado, né? E ela fecha um ciclo de revitalização disso tudo. Isso traz um ânimo para a cidade. A gente que trabalha no mercado imobiliário traz um ânimo enorme para o investidor imobiliário. Sabe, vou te dar um dado, nós nem concluímos ainda os projetos do 4º Distrito e nós já tivemos lá 82% dos índices vendidos em 6 meses. Nós comentamos isso aqui no teu programa, né? Em 6 meses. Então,
o que eu sempre digo, o mercado imobiliário, a indústria da construção civil, ela é muito rápida, ela tem muito recurso, é muito pujante. Se você permite que ela vá lá, permite que ela tenha um resultado econômico positivo, ela vai investir. E, bom, isso será que vai respingar também lá no entorno da Arena do Grêmio? Porque ali é o quarto distrito também, né? Aqui está dentro do quarto distrito, né? Tudo o que se espera é que se resolva o problema jurídico do entorno da Arena do Grêmio, né? Nós tivemos agora há pouco o Melo ameaçando romper aquela legislação específica e especial que foi feita para a OAS naquela ocasião e retomar aquelas áreas, né? Eu, sinceramente, acho que a solução ali não vai ser pacífica, porque há uma questão jurídica muito intrincada, né? Há contrapartidas que a empresa tinha que fazer e que ela não conseguiu fazer e que não vai conseguir fazer, né? Porém, eu ainda acredito que, melhorando esse cenário que a gente está vivenciando agora no final de ano, vai haver um grande investidor, um grande player que vai comprar esses direitos daquela empresa que não consegue hoje mais desenvolver. Muito boa, grandes notícias. Muito obrigado por ter a presença do Dr. Gustavo Bernardi, que sempre traz notícias importantes da nossa cidade. A gente ama Porto Alegre e está vendo cada vez mais. Ontem eu passei a noite aqui na Orla do Guaíba. Olha, é um encanto, né? As pessoas se divertindo, cheio de gente, todo mundo se divertindo, jogando bola, jogando futebol, passeando, tomando chimarrão. Quer dizer, esse é o legado, né? Que essa administração, já anterior também fez isso, aí deflagrou esse processo. Vamos deixar para a futura geração e para a atual já. Né? Quer dizer, uma Porto Alegre bonita, onde se pode divertir, onde pode morar bem, né? Ter acesso a tudo. E parabéns aí ao prefeito Melo, que tem essa sensibilidade, sobretudo, né? Ele é um cara muito positivo, né? Ele quer fazer e faz. E tem essa compreensão de que você tem que se aliar o público ao privado. O orçamento do município não prevê, não tem nada. Não tem o privado não é inimigo do público, ao contrário. Você tem que, se você permitir que o privado invista, o público vai ter, a administração pública vai ter o retorno. E a sociedade muito maior ainda. E a sociedade muito mais. Então, Gustavo, um abraço e até a próxima. Um abraço, Silvio. Um rápido intervalo e já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.
Muito bem, eu estou recebendo aqui com muita honra o Dr. Marcelo Pereira da Costa, que tem trazido muitos assuntos importantes, importantíssimos, que diz respeito àqueles que já estão em processo de aposentadoria, já se aposentaram, aqueles que, afinal de contas, um dia pensam em se aposentar, que é a decisão ocorrida essa semana do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo a revisão da vida toda das aposentadorias. Isso é importante, né, doutor Marcelo? É importante. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. A honra é nossa de estar presente aqui e podermos trazer informações para as pessoas de casa. Nós tivemos a decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda passível de ser colocado algum embargos declaratórios, alguma coisa, mas a princípio é definitiva, porque já tinha sido decidida em plenário virtual, foi trazida para o plenário físico e agora não tem mais. A decisão se estabeleceu, 6-5, pela revisão da vida toda. Então, hoje eu quero trazer aqui, Silvio, colocar o que é essa revisão, qual é a melhor forma de proceder, quem pode pedir, como, se vale quando, a pena, não vale se vale a pena ou se não vale a pena. Porque desculpe te interromper, doutor Marcelo, porque muitas pessoas com as quais eu conversei, nesses 3, 4 dias que se estabelecem desde a decisão do Supremo, as pessoas dizem, mas eu estou com medo, daqui a pouco eu vou entrar e vou ter reduzido a aposentadoria. Tem essa possibilidade ou não? Tem essa possibilidade. Então, a pessoa, antes de entrar com o pedido, ela tem que fazer um cálculo para saber. E olha, não é um cálculo tão simples, é um cálculo que envolve a vida toda da pessoa. Então, nós temos pessoas aí que têm contribuições lá da década de 60, 70, 80, até antes de 1994, e a gente vai ter que considerar essas contribuições daquela época para calcular como seria o benefício se considerado todas as contribuições, não apenas de julho de 94, que é quando entrou a moeda real, mas todas. Então, a gente tem que fazer a atualização monetária, a conversão de moeda. Na Previdência Social, de 1982 para cá, quase tudo está lá no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, porque começou a se ter uma informática mais envolvida, mas antes de 1982, o que a gente vai usar? A gente vai usar a carteira de trabalho, se está anotado. A gente vai usar os carnês de contribuição daquela época que a pessoa tenha. Então, aí, brinda-se quem cuidou bem dos documentos. Brinda-se quem conseguiu manter essa documentação íntegra por todo esse tempo e agora vai ser, né, daqui a pouco vai ter um direito à revisão com base nesses documentos. Claro. Vai ser beneficiado. Só que temos que fazer esse cálculo. E aqui eu acho que o principal alerta do programa, porque a revisão da vida toda está um assunto bastante voga, o pessoal está comentando bastante, mais ou menos se sabe do que se trata, a gente vai trazer mais detalhes aqui, mas mais ou menos se sabe do que se trata. Agora, com a decisão do STF, o alerta principal que eu quero trazer são os golpistas famigerados que buscam se locupletar do que não merecem, do que não trabalharam para ter. Então, eles ligam para... a boa-fé dos aposentados. A boa-fé dos aposentados. Então, eles entram em contato com as pessoas, dizem que serve para todo mundo a revisão da vida toda, o que não é verdade, vai servir para muita gente, mas para muita gente não vai servir. Pegam os dados, pegam o CPF, pegam o número do benefício, pedem um endereço. Senhas. E as pessoas, muitas vezes, claro que nem todo mundo, mas muitas pessoas ainda desavisadas ou que caem na lábia porque é sedutor o papo daquele golpista. Ele chega com termos que são técnicos e acaba pegando esses dados das pessoas. Então, muito cuidado, pessoal. Se vocês receberem ligações, mensagens de WhatsApp, tudo bem, é uma publicidade, é viável, porém, vá pessoalmente, converse com aquela pessoa, verifique se é um escritório de advocacia realmente, se aquelas pessoas que estão ali são advogados comprometidos com uma boa prestação de serviço. E é importante, né, doutor Marcelo, eu acho frisar também o seguinte, muitos aposentados, quando estiverem numa situação dessas aí, consulte o familiar, algum familiar que tenha mais discernimento, tá, filho, filha, parentes, enfim, amigos, né, das relações sociais, porque estes podem servir de alerta, né? Eu acho importante isso, a pessoa não decidir ela própria, se não ouvir outras pessoas e ter o esclarecimento como o senhor está dando aqui agora. Exatamente. Daqui a pouco algum familiar já trabalhou com algum advogado, que já fez a aposentadoria, que a pessoa trabalhou bem, fez tudo certo, então aquele ali tem um voto de confiança. Então, nós temos aí essa possibilidade de fazer isso. Agora, a revisão da vida toda, para quem serve? A revisão da vida toda, em resumo, é o direito de ter o salário de benefício. Qual benefício? Qualquer benefício.
pensão por morte, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. Todos esses benefícios são calculados com base na média de contribuições. Quem recebeu esses benefícios entre 1999 e 2019 pode ter direito. Agora, se passou mais de 10 anos de quando a pessoa recebeu o primeiro pagamento, aí já caducou, como se diz, né? Por conta da decadência. Muita gente que entrou com esse processo, Silvio, quando eu fiz a primeira especialização em Direito Previdenciário, foi no ano de 2003. Foi no IDC, o professor Paulo César Roxo, ele era um fiscal de impostos e ele dava aula, muito boas aulas, e ele já alertou, olha, em 2003, teve essa mudança de lei em 1999, mas o pessoal está questionando se pode pegar toda a vida e ali já se começou a entrar com ações judiciais. Quem entrou com a ação judicial recebe os últimos 5 anos antes de ingressar com a ação e mais todo o tempo que demorou o processo. Então, agora a gente tem gente que entrou com pedido de revisão da vida toda, imagina, lá em 2008, vai pegar salários de 2003, 20 anos de atrasados. Então, são pessoas que entraram, primeiro, não tinha passado 10 anos do primeiro saque, porque eu posso entrar com pedido de aposentadoria no INSS e ter reconhecido o direito depois de 6 meses, 1 ano, ou tem que ir para o judiciário depois de 2 ou 3 anos. Então, não é de quando eu pedi o benefício, é de quando eu efetivamente saquei. Exatamente, quando o INSS depositou. 10 anos dali. E vamos entrar logo. Quem tem direito não pode ficar esperando, não, mas por quê? Porque vai receber os últimos 5 anos antes de ingressar com a ação e mais tempo que decorrer. Quem tem direito e está deixando para o mês seguinte, cada mês que passa é um mês a menos de atrasado. Tá? Porque tem 10 anos para entrar, mas depois que entra só vai receber 5 anos, efetivamente. Claro, Então, vamos se agilizar. Vamos evitar o prejuízo, né? Vamos evitar o prejuízo. Quem tem direito é um cálculo que hoje, embora seja um cálculo complexo, hoje em dia tem programas de computador que a gente coloca ali os dados do CNIS, tudo, e ele já dá uma prévia do cálculo. Mas não é só o computador que vale. Um bom profissional, um bom advogado vai verificar nas carteiras de trabalho para lançar certos valores, vai verificar se aquelas contribuições que estão no CNIS batem com a carteira de trabalho. Então, é um cálculo que demanda um certo tempo, uma dedicação, mas que deve ser feito com brevidade para se evitar que essa perda mensal vai se acumulando. Fez o cálculo, vai lá ou o advogado ou um contador especializado e diz, olha, tem direito, vai para o judiciário. Que agora os processos que estavam paralisados aguardando essa decisão vão começar a andar. Vão começar a andar e vai ser um volume grande da contadorias do judiciário que vão ter que fazer esse cálculo. Depois o advogado vai ter que concordar, o advogado do INSS vai ter que dizer se concorda ou não também. Então ainda vai demorar um tempinho até as coisas começarem a se efetivar. Então, por favor. Vamos se apressar. Vamos se apressar. E as pessoas encaram, não, mas eu recebi um auxílio-doença começou em 2017 e terminou em 2020. Já terminou, já passou. Não. Está dentro do prazo de 5 anos, inclusive 2017. A pessoa pode revisar. E mesmo que o benefício já tenha se encerrado, já recuperou a capacidade para o trabalho, já voltou a trabalhar, pode receber, sim, a diferença daqueles meses ali. Perfeito. Agora, tudo isso aí, né, doutor Marcelo? É importante que as pessoas tenham essa consciência, é necessário consultar quem é especializado no assunto. Porque é uma coisa muito complexa. Como eu digo sempre na área da contabilidade. O pessoal da contabilidade que tem um espaço aqui no programa, o contador é fundamental numa empresa. Porque ele sabe a legislação que muda a cada hora, o que pode fazer aqui, o que pode fazer ali, tal, a empresa às vezes está pagando imposto demais do que deveria pagar. Ele não vai fazer a empresa não pagar imposto, mas pagar aquilo que é justo. E a questão previdenciária, o doutor Marcelo tem com a doutora Luciana e a doutora Isabel, o escritório é especializado nisso há mais de 20 anos. Então é importante ter o assessoramento de pessoas que possam te dar o norte correto para, ok, olha, esse é o caminho, e aí você não vai perder dinheiro, não vai perder tempo e vai ter um fruto melhor, né, naquilo que é a sua reivindicação. Exatamente. Quando a gente trabalha com uma área específica, e isso em todas as áreas, quando a gente se dedica, o olho já fica treinado, né, Silvio? A gente pega uma carteira de trabalho, já sabe onde é que vai procurar o salário de contribuição, já olha lá no CNIS se está certo, já vai no sistema e já lança certinho, corrige o que tiver a ser feito.
de uma maneira... Vai no atalho já, né? Vai no atalho. A gente faz isso repetindo. É como um jogador de futebol que experiente, ele vai no atalho, né? O cara chega no atalho. Eu vou te confessar, eu gosto de pegar documentos antigos, eu gosto de estudar história, então eu pego às vezes carteira de trabalho de 1960 e vejo aquelas empresas que eu já ouvi falar, que já faliram. Não estão mais aí, né? E aí tu vai daquilo ali e vai se divertindo fazendo, e quando vê no final, ó, tá aqui, vamos fazer, vamos recuperar tantos anos, o valor vai ser tal, e aí a gente desenvolve. Ou também o oposto, chega lá e diz, olha, as contribuições que você teve antes de 1994 foram abaixo do que poderia ser benéfico, então retira. Não vale a pena pedir, porque se pedir e pedir mal, pode baixar. Pois é, isso é isso. E o escritório, como o doutor Marcelo, a doutora Luciana e a doutora Isabel, vai esclarecer e dar o caminho certo a seguir. Doutor, obrigado pela sua presença. Uma boa semana. Muito obrigado, Silvio. Obrigado, pessoal de casa, aí, pela atenção. Estamos à disposição aí para qualquer esclarecimento. Muito bem. Bom, nós ficamos por aqui no nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana. Uma bela semana de trabalho a todos vocês. Voltamos na semana que vem. Até lá.